Neste vídeo você aprenderá qual o cronograma ideal para o culto de domingo. As atividades que acontecem nos cultos de domingo das igrejas são muitas. Justamente pelos cultos de domingo serem o principal encontro dos membros da igreja, ele se torna o local ideal para realizar atividades como batismo, apresentação de recém-nascidos, apelo, avisos, momento de dízimos e ofertas. Porém, como organizar todas essas atividades de forma que o culto não fique muito extenso ou até que o foco de cultuar a Deus não se perca no meio do caminho? Eu vou te mostrar aqui como montar um cronograma das atividades de um culto tradicional de domingo que você pode montar e utilizar em sua igreja, adaptando para o seu contexto. Vamos lá? Primeiramente, nós devemos pensar em todas as atividades que acontecem com frequência semanal nos cultos de domingos da sua igreja. Elas podem ser louvor, oração, mensagem ou pregação, dízimos e ofertas, apresentação de pedidos de oração, bebês, novos convertidos ou outros, avisos e apelo. Resumidamente, essas são as atividades mais comuns de cada culto dominical. Agora, nós devemos distribuí-las em uma ordem que se adeque ao modelo de reunião da sua igreja. Veja a forma como nós fizemos aqui. A abertura do culto, louvor inicial com 2 músicas, momento de recepção aos visitantes, oração por pedidos de oração gerais, apresentação de bebês, também pode ser um momento de batismo, dízimos e ofertas. Normalmente o grupo de louvor toca uma música enquanto as pessoas ofertam, oração de agradecimento pelas contribuições, louvor de adoração e preparo para a mensagem, costuma ser de 2 a 3 músicas, oração pelo preletor ou pastor, mensagem, que é a pregação, o apelo, que pode ter um louvor ao fundo ou apenas instrumental, oração pelos que responderam ao apelo, avisos da igreja, oração final e o louvor de encerramento do culto. Depois de você criar uma ordem das atividades que deseja realizar nos cultos da sua igreja, nós seguimos para o próximo passo, que é distribuir o tempo de duração de cada uma dessas atividades. Pois um cronograma é uma ordem de atividades que possuem um tempo de duração e um horário de início e fim. Assim, nós podemos segui-los para manter uma ordem na igreja e respeitar os horários de início e término do culto. Antes de começar a distribuir o tempo de duração de cada atividade, lembre-se de que a soma total deve ser a duração total do culto de domingo da sua igreja. Existem igrejas que o culto dominical dura cerca de 1h30, outras 2 horas ou até mais. O importante é distribuir o tempo de duração de forma equilibrada e que haja tempo suficiente para o pastor pregar o sermão de forma a passar o conhecimento das Escrituras aos membros. Vamos exemplificar agora um culto com aquela distribuição de atividades que nós fizemos antes, e que o tempo máximo de duração do culto é de 2 horas. Abertura do culto 3 minutos, louvor inicial 15 minutos, momento de recepção aos visitantes 5 minutos, oração por pedidos de oração gerais e apresentação de bebês, também pode ser batismos aqui 7 minutos, dízimos e ofertas 5 minutos, oração e agradecimento pelas contribuições 3 minutos, louvor de adoração 15 minutos, oração pelo preletor 2 minutos, mensagem 40 minutos, apelo 5 minutos e oração pelos que responderam ao apelo 3 minutos. Avisos da igreja 10 minutos, oração final 2 minutos e o louvor de encerramento 5 minutos. Depois de distribuídas as atividades com uma ordem e um tempo de duração estipulado, então você deve organizar essa informação e passá-la para todos os envolvidos na sua equipe de preparação do culto. Isso significa que você deve informar ao grupo de louvor, sonoplastas, diáconos, presbíteros, responsáveis pela organização do estacionamento, recepção de visitantes, enfim, comunique a todos os envolvidos no culto qual é o horário de cada atividade e o tempo estimado a elas. Assim, cada um saberá quando exercer sua função e que momento deve estar preparado, seja para distribuir os envelopes das contribuições ou para terminar a música do louvor, para poder passar para o momento da pregação, por exemplo. É extremamente importante que todos entendam que devem respeitar esse cronograma, para que haja tempo suficiente para cada atividade, sem que atrase o culto ou que a mensagem seja pregada correndo. Você pode imprimir o cronograma e deixar com o líder de cada área da sua igreja que está envolvido na organização do culto de domingo. Para facilitar, coloque o horário de início e término de cada atividade, como no nosso último exemplo a seguir. Culto de domingo pela manhã, às 10 horas. E aqui você pode ver na primeira coluna todas as atividades do culto e na segunda coluna o horário estipulado para que elas aconteçam.
Agora, o culto de domingo já está bem organizado. Lembrando que você pode alterar algumas atividades em cultos especiais e adaptar esse modelo ao contexto da sua igreja. Mas com ordem, com certeza os cultos irão fluir de forma mais leve e tranquila para todos os envolvidos. Pronto, agora é só colocar em prática. Se você deseja receber mais materiais sobre o cuidado da igreja, siga as redes sociais da Igreja Eficiente.